Oi gente, aqui é a Mafê do Paranauê Literário e hoje eu queria comentar o livro Jantar Secreto de Rafael Montes. Gente, o que é esse livro? O que é esse livro? Olha, muito bom. Gente, eu vou começar falando sem spoiler e daí vai aparecer um aviso de que vou começar a dar spoiler pra poder falar melhor sobre o livro, tá bom? O que eu posso dizer? Pelo tema dele eu já esperava que ele fosse pesado, mas eu não esperava tanto. Eu confesso que eu me choquei um pouco com algumas partes. Bom, a história dele são 4 amigos que moravam no interior do Paraná, eu acho, se eu não me engano, e foram pro Rio de Janeiro pra fazer faculdade. E lá eles se viram livres dos pais e podendo fazer o que eles quiserem. O protagonista se chama Dante e ele fez o curso de administração, e os outros amigos dele são o Leitão, que acabou não fazendo a faculdade inteira, mas que é muito bom com ciência da computação, o Miguel, que tá fazendo o curso de medicina, e o Hugo, que fez gastronomia. A gente acompanha o momento deles em que todos estão com 23, 24 anos e tá todo mundo com muitos problemas de dinheiro. Eles descobrem que o Leitão, ao invés de fazer o depósito do aluguel, ele gastou todo o dinheiro e eles estão com uma dívida de 26 mil reais. O livro tem alguns problemas, eu não vou dizer que ele não tem, ele tem algumas questões em relação a como as coisas são solucionadas e a problemas mesmo no decorrer da história. E foram problemas que eu resolvi deixar de lado pra ver como é que era a história até o fim. E devo dizer que eu me surpreendi. Então assim, se você quer uma narrativa que não tenha erros, não lê esse livro. Porque tem algumas coisas que vão ser muito difíceis de ser justificadas. Mas eu acho que elas são importantes pro andamento da narrativa. Bom, gente, acho que tá na hora de dar alguns spoilers. Então a história é assim, eles estão lá com essa dívida de 26 mil reais e o Hugo, que trabalha com cozinha, ele fala que eles podiam fazer jantares na casa, cobrar pra poder arranjar um dinheiro. O problema é que o Leitão, que claramente tem problemas psicológicos, e ele é um dos pontos mais complexos que eu entendi nessa narrativa, eu não sei nem como classificá-lo, porque quando você para pra pensar nele, ele tem transtorno mental mesmo. Ele muda de personalidade ao longo da história, e eu achei isso muito estranho. Talvez alguém fale pra mim, pode ser que isso seja porque tudo era um grande plano. Pode ser que ele estivesse fingindo na hora que ele tava surtando, alguma coisa do gênero. E eu não sei. Ele foi uma das coisas que eu achei muito estranhas no livro. Mas, bom, o Leitão foi responsável por colocar na internet o anúncio do jantar que eles vão fazer. E o Hugo deixou um cardápio muito pronto pra ele, que era só colocar na internet e deixar. Só que o Leitão resolve falar que seria carne humana, ao invés de ser carne de cordeiro. E aí se desenvolve toda a história. Porque eles acabam fazendo jantar, as pessoas gostam do jantar, eles ganham muito dinheiro. O Leitão, principalmente, pensa que ele não quer parar. Ao mesmo tempo que o Miguel acha horrível o que tá acontecendo, os outros 3 vão levando a história pra frente. E daí, de repente, aparece um cara que foi no primeiro jantar, que chama Humberto. E ele propõe para os meninos fazerem vários jantares e propõe muito dinheiro e um esquema muito mais organizado do que o que eles estavam fazendo. E ele garante que ninguém vai descobrir de onde vieram os corpos e o que estava acontecendo. Eu acho que de resto vocês conseguem imaginar o que passa a acontecer, né? De uma coisa que eles iam fazer uma vez, 2 vezes na vida, passa a se tornar uma coisa esporádica. Toda semana tem um jantar desses com carne humana, que eles batizam de carne de gaivota. E no fundo eles não têm o menor controle sobre o que está acontecendo. Quem tem o controle é o Humberto, que é um senhor já da alta sociedade, que se propôs a fazer o jantar junto com eles. O Paulo, do Livraria em Casa, vou deixar o link aqui embaixo do post dele, ele falou sobre a forma como o Dante fala do Leitão, porque o Leitão é obeso e ele é muito preconceituoso com o Leitão. Eu acho que assim, talvez isso tenha que ser necessário. Se a gente tivesse protagonistas com os quais a gente se identificasse muito, seria muito difícil ler essa história. Você não gosta tanto dos protagonistas. Você acha eles pessoas meio duvidosas de caráter, assim. E eu acho que essa é a intenção do autor. A questão é, você não vai concordar com o que eles estão fazendo, desde o começo. Você vai achar isso tudo muito absurdo, e acho que grande parte porque você segue lendo é porque a história tem uma narrativa rápida que é muito interessante. E agora é uma hora de muitos spoilers, então se você não se importar com saber nada da história do livro. O autor, ele foca muito no consumo de carne humana e a comparação disso com outras carnes. Então eu vou ler um trechinho pra vocês entenderem. Deixa de ser besta, a mulher já estava morta. Depois de morto, todo bicho é igual. Você é engraçado, sabia? Se a carne vem naquele pacote, coberto no plástico transparente, você não se importa. Pega, frita, come sem nem pensar de onde veio. Agora fica aí cheio de mimimi.
Quer saber? A única diferença é que eu não sou hipócrita como você. Então o autor, ele compara várias vezes e de diversas maneiras mais ou menos agressivas o fato de que a gente come carne de vários outros bichos. As pessoas que estavam no jantar, elas inclusive já tinham experimentado carnes exóticas, tipo carne de jacaré. E o fato deles comerem carne humana é só como mais um tipo de carne que eu vou comer na minha lista. Eles também falam muito uma crítica social. Por exemplo, a carne que eles fizeram no primeiro jantar acabou sendo a carne de um mendigo. Eles chegam a falar isso no livro. E o Hugo falando, né? Um morador de rua é quase como um animal. Um cara preto, pobre, mendigo é perfeito. Ninguém vai procurar. Toda comida tem um preço. Eles pegam um morador de rua porque ninguém vai sentir falta dele. Como assim? Que eu acho que foi questionado muito interessante no livro. O fato de algumas vidas realmente valerem mais do que outras. E algumas vidas poderem ser transformadas em carne para consumo e outras não. Acabou a bateria da câmera, então iluminação diferente, cabelo diferente, tudo diferente aqui. E aí o Humberto reflete e daí ele fala uma coisa muito interessante pro Dante. Para as pessoas como eu, não faz mais sentido ficar comendo boi, tartaruga e jacaré. A experiência eleva a exigência. Somos o topo do topo da cadeia alimentar, o leão da selva, e queremos nos sentir desse jeito, superiores, sempre. Aquele jantar é o futuro. Ninguém pensou nisso antes, não dessa maneira. Comer carne humana, saborosa, provocativa, surpreendente. Comer carne humana é o século 22. E aí a gente vê uma outra crítica que está muito ligada ao fato de que cada um quer ter experiências mais importantes que os outros, mais únicas que os outros, como a experiência das experiências. E que... onde é que isso tá levando a gente, né? Eu preciso comentar também sobre um pedaço em que o Dante resolve que ele quer saber o que tá acontecendo. Gente, essa parte do livro é tensa, tensa! Você vê as pessoas sendo levadas pro abatedouro. E eu fiquei com uma sensação muito bizarra, porque eu pensei, cara, se as pessoas chegassem no nível de realmente transformar a carne humana em algo de larga escala, é óbvio que teria um abatedouro desse. Basicamente, eles prendem pessoas lá até a hora delas morrerem. Essa foi a pior parte do livro pra mim. Foi muito difícil, assim. Foi aquela parte que, tipo, eu tava lendo, eu tive que parar, dar uma respirada, esperar o dia seguinte, aí eu peguei o livro de novo pra continuar lendo, porque foi muito pesado, a forma como ele descreve. Eu acho que às vezes o Rafael Monte esforça um pouquinho a barra quando ele tá tentando levar as críticas do livro. Então esse era o livro de hoje. Eu gostei do livro, eu dei 4 estrelas. Ele tem alguns problemas, então ele não é um livro de 5 estrelas, mas ele cumpre muito bem o objetivo dele, eu acho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem o que vocês quiserem. Se vocês acharam esse livro muito bizarro, se vocês acham que vocês vão querer ler, dê uma comentada aqui embaixo. Se inscrevam no canal. Beijo!